Olá, boa noite. Véspera de Natal, dia 24 de dezembro, a data mais aguardada pela criançada, dia de reflexão, de pensar se realmente fomos humanos a ponto de merecermos a presença do Deus menino entre nós. E sobre a importância dessa data, eu converso hoje com o teólogo Sérgio Luizeto Machado. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um privilégio, uma alegria estar aqui, sendo entrevistado por você e que Deus abençoe a costa da Mata Atlântica. E também converso com o teólogo Redinei Santos. Boa noite, Redinei, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Vamos falar sobre essa data tão aguardada, então, né? O Natal, a gente está chegando, 24 de dezembro. A gente vive num momento em que o ateísmo tem crescido bastante. Vocês acham que isso, de certa forma, pode impactar o peso do Natal nos próximos anos, no sentido real do Natal? Sim, porque a ideia do Natal remonta à fé. Remonta a você crer não somente na existência do Jesus histórico, mas do Jesus que é o Deus encarnado, o homem, que veio salvar a humanidade. Quer dizer, hoje a gente tem essa questão comercial muito forte, né? Quando se fala de Natal, se fala de troca de presente. Aliás, a criançada só espera isso. E tem se trocado muito a questão da fé, do nascimento de Jesus, pela questão do Papai Noel. Você acha, Ednei, que hoje é uma data estritamente comercial? Tem perdido o sentido, o Natal? Eu diria que ela tem perdido o sentido, não estritamente comercial, mas tem perdido o sentido. O que é, até mesmo biblicamente, anunciado, de que a fé de muitos se esfriaria e acabaria se tornando mesmo algo perdido, né? O apelo do Natal tem caminhado nessa mesma direção, de uma circunstância muito mais comercial, onde os apelos são puramente comerciais e o comércio cresce, lucra muito com isso. O mundo que nós vivemos gira em torno disso. E as questões mais espirituais, as questões mais bíblicas, elas têm ficado de lado, sem dúvida. Agora, para quem é cristão ou para quem é ateu, é indiscutível que o nascimento de Jesus foi algo que dividiu a história, né? Entre antes e depois. Esse viés histórico, você acha que é uma marca ainda hoje das pessoas e elas entendem o significado disso? Sim, porque mesmo quem não tem a ideia do Jesus como Salvador, entende a ideia de Jesus como o homem, como Cristo histórico, como Jesus histórico, como um personagem que foi um profeta, que foi para alguns um revolucionário, para nós ele é o Salvador. E realmente há um divisor de águas, né? Antes de Cristo e depois de Jesus. Isso é inegável, né? Até porque os acontecimentos que vieram após o advento do nascimento de Cristo e também da celebração, da comemoração do Natal, isso marcou toda a humanidade. Agora, muita gente e alguns estudiosos acreditam que o dia 25 de dezembro não é realmente a data que nasceu Jesus, né? Por que as pessoas acreditam que talvez essa seja uma data que se pensou, se convencionou, mas não é realmente o dia do aniversário? Por causa justamente do apelo comercial, né? A gente não tem uma data precisa, mas nós temos uma aproximação até por questões históricas, né? Por tradições. Eu acredito que tem muito a ver com essa questão. E quando seria essa data, Cestê? A palavra de Deus não fala, a Bíblia não fala. Alguns eruditos entendem que poderia ser no mês de abril. Alguns indícios demonstram que dificilmente, pelos acontecimentos narrados nos evangelhos, dificilmente seria no mês de dezembro. A questão do dia 25 de dezembro, havia comemoração com relação ao nascimento do Sol, ao Deus Sol. Então era uma comemoração pagã. E houve, então, o alcance do cristianismo a esses povos pagãos. Então, eruditos acreditam que para esses pagãos estarem celebrando o nascimento de Cristo, foi interessante fazer essa junção, né? Aproveitar a celebração, né, que já existia no dia 25 de dezembro, e aí, para alcançar, para ganhar esses pagãos, está celebrando também o nascimento do Senhor Jesus nesse dia 25 de dezembro. E deu certo isso? Olha, até o momento tem dado certo, né? Muitos cristãos não celebram o Natal, né? Esse chamado 25 de dezembro, entendendo
esse apelo comercial que o pastor Redinei esteve destacando e também não demonstrando realmente que é o dia do nascimento de Jesus, entendendo que está muito ligado ao paganismo. Isso está muito presente nas igrejas chamadas evangélicas ou protestantes. Já a Igreja Católica, ela incentiva essa comemoração no dia 25 de dezembro. Aliás, foi no século IV, né, que começou a se comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Não há nos evangelhos, no Novo Testamento, um chamado aí à comemoração do Natal. Há um chamado à celebração da vida de Cristo, seu sacrifício, sua morte e sua ressurreição dentre os mortos. Acho que a Bíblia ela enfatiza muito mais a questão da morte e da ressurreição do que o próprio nascimento. Exatamente. Né? Inclusive, a questão da paixão de Cristo é algo muito mais marcante e presente. Agora, o nascimento de Jesus, independente do dia 25 de dezembro, ele tem o seu valor. Como nós já falamos, ele foi um marco na história. Ele dividiu a história em antes do nascimento dele e após o nascimento dele. Agora, o senhor tocou num assunto, disse que alguns fatos históricos dão indícios de que Jesus teria nascido em abril. Que fatos seriam esses? Talvez aquela questão do censo, quando Maria e José vão fazer o censo. Esse censo, ele era rigorosamente feito nesse mês de abril? Entra essa questão do próprio, vamos dizer, como nós temos a primavera, nós temos o verão, nós temos o inverno, nós temos o outono. Então, a estação, né, se nós formos estudar essa questão, dificilmente um censo seria estabelecido no mês de dezembro. Né? A ideia para os estudiosos é que esse censo seria mais direcionado para o mês de abril. Então, nessa ideia, supõe-se que poderia ter sido no mês de abril. Mas tudo suposição. Não, a palavra de Deus realmente não diz, a Bíblia não diz, foi no dia tal que Jesus nasceu. Não há. Há esse indício pela questão da estação, né? Entre a questão do inverno, que dificilmente seria utilizado o censo nesse período. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Natal. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Natal e eu converso com o teólogo Sérgio Luizeto Machado e também com o teólogo Redinei Santos. Bom, hoje a gente sabe dessa mudança que aconteceu no significado do Natal em relação aos anos. Na época da Primeira Guerra Mundial, o Natal chegou a provocar uma trégua. Vocês conseguem imaginar hoje uma trégua num momento de guerra, de conflito, sendo feito por conta do Natal, por conta de um momento desse, ou ele acabou perdendo essa força? Olha, se nós levarmos em consideração que o Natal simboliza justamente a presença do Príncipe da Paz entre os homens, né, a chegada do próprio Deus, teria tudo para que isso acontecesse. Mas a humanidade caminha num sentido muito diferente, muito divergente daquilo que Deus traz à luz quando o Filho dele vem a esse mundo. Então, eu não consigo perceber a menor chance do significado atual do Natal trazer paz em meio a uma guerra. Mas é evidente para os cristãos que a celebração do Natal ela é paz em qualquer outra guerra que não seja bélica. Mas numa guerra familiar, numa guerra interior, nesse sentido, sim, o Natal é capaz de gerar a paz que o próprio Deus estabelece como parte do seu reino. Parece que no mês de dezembro as pessoas ficam mais sensíveis, né? Abraça quem nunca abraçou, olha para quem nunca olhou, dá esmola no semáforo, acontece uma benevolência incrível, né? Convida pessoas para a sua casa, pessoas que jamais convidaria, passa a dar mais esmolas. O Natal ele tem esse fascínio, o Natal ele tem esse poder. Por mais que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, e pode ser que ele tenha nascido também, né? E a gente aí trabalha com suposições, e é interessante a Bíblia não destacar, até para não ter uma idolatria ao dia. Né? Quem tem que ser adorado não é o dia, mas é quem nasceu. Quem nasceu, né? Exatamente. E aí, Roberta, o que acontece?
Quando eu era menino, eu ficava ansioso, contando no calendário o dia do Natal, né? Essa troca de presentes, né? E que muitos acreditam que veio justamente por conta dos magos, que são, pela tradição, considerados reis, né? E a gente não sabe o número ao certo, dizem que seria 3 por conta dos 3 presentes. Se fala 3 porque se relatam 3 tipos de presentes, isso. mas não quer dizer que cada um levou um, né? Não, exatamente. A questão é que e cada presente tem uma importância, né? Então, assim, esse espírito natalino, ele toca o coração realmente. Toca o coração das crianças, toca o coração dos idosos. Essa questão da ceia, da família reunida, né, dos amigos serem presenteados, é uma coisa salutar, é uma coisa extremamente importante e que deve ser estimulado não somente na véspera ou no dia do Natal, mas algo que deve ser constante nas famílias, né, em todas as famílias, sejam aqui no Brasil, fora do Brasil, mas é importante essa coisa, que a ceia, né, a ceia do Natal, o espírito do Natal, o presente, estimula o altruísmo, estimula o companheirismo, o amor, a fraternidade. Isso tem que ser preservado e estimulado. Quer dizer, depois a gente vindo desse período eleitoral, onde estava todo mundo em guerra, agora é a época de todo mundo sentar na mesa e comer do mesmo jantar. Agora é a essência do cristianismo. É a essência do cristianismo. A gente vê Jesus com os discípulos partilhando da ceia, né? Sentando, ensinando, ensinando a compartilhar, a multiplicar, a dividir. E a gente não depende da presença ou da comemoração de um suposto 25 de dezembro para manter esse mesmo espírito cristão, né? De partilhar, de perdoar, né? De abraçar aquele que a gente passou o ano todo distante por causa de uma rusga mínima. Então, essa proposta presente no Natal, ela na verdade é presente em toda a essência do cristianismo. A gente é que decide pôr em prática numa data muito específica, né? Agora, a gente voltando a essa questão histórica, existe uma relação entre Jesus Cristo e o rei Davi? Toda a relação. Jesus, ele é considerado o filho de Davi, né? Ele é da raiz de Davi. E o que é interessante é que o próprio Bartimeu, o cego, quando é curado, e antes dele ser curado, ele clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a ideia dele ser filho de Davi mostra uma descendência real de Jesus, né? E a gente está falando do rei Davi, um dos ícones do judaísmo, né? E aí a gente fala também de Jesus, o ícone do cristianismo. A gente pode dizer então que judaísmo, cristianismo e até islamismo são religiões coexistentes e irmãs? Tem o mesmo patriarca. Abraão, né, que era chamado de Abrão, o pai honrado, e teve seu nome mudado por Deus para Abraão após o seu chamado, e dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis capítulo 12, verso 3. Então, em Abraão nasce o judaísmo, né, que vai ser consolidado com Moisés quando tira o povo do cativeiro do Egito. Aí nasce também o povo muçulmano, né, descende o islamismo e também descende o cristianismo, porque o cristianismo ele vai nascer, a igreja do Senhor, ele vai nascer no ramo ligado ao judaísmo. Começou com os judeus e os gentios sendo incorporados à igreja. Então, na realidade, o cristianismo ele tem mais a ver com o judaísmo, não com o islamismo, que já seria uma outra linha, porque o islamismo ele crê no Jesus como profeta, não como o Filho de Deus, como nós cristãos cremos. E também o judeu, né, aquele que não é convertido ao cristianismo, que não é convertido a Cristo, ele não crê no Jesus como Filho de Deus, como os cristãos, sejam protestantes ou católicos, creem e professam Jesus como uma das 3 pessoas da Trindade, ao lado do Pai e do Espírito Santo. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre Natal. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é Natal e eu converso com o teólogo Sérgio Luizeto Machado e também com o teólogo Redinei Santos. Bom, agora a gente vai começar a falar nesse bloco sobre as tradições, né? Algo que as crianças amam, que é a questão de montar a árvore, de ganhar presentes. O que significa a árvore de Natal? O que está por detrás do pinheirinho de Natal? Então, possivelmente o seu uso tenha sido iniciado com os gregos. Os alemães acabaram dando forma à árvore que nós temos nos dias atuais, né? E antes da própria vinda do Senhor Jesus, o uso da árvore era utilizado até para demonstrar a questão da fertilidade, né? E alguns povos usavam para demonstrar a própria questão das estações da vida, do desenvolvimento, dos estágios da vida. Então, e a árvore tem essa questão, né, de levar gerações a gerações e permanecer gerações a gerações. Mas era uma tradição que já era usada antes do cristianismo e que acabou sendo incorporada nas comemorações natalinas. A estrela que muita gente coloca no topo da árvore significa aquela estrela lá que guiou os Reis Magos? Pode ser isso? Sim, ou não? Sim, é exatamente isso. É aquela alusão à estrela que guiou os magos, que, conforme você falou, pela tradição, né, são considerados reis. Mas sabe que é interessante essa coisa dos magos? E eu falei assim, mas por que os magos foram visitar Jesus? Né? O que significa os magos? Né? Aqueles que estudavam as estrelas, e é a questão da estrela guiando aí os magos, e ao mesmo tempo que a estrela está guiando os magos, nós temos também uma multidão de anjos aparecendo para os pastores no campo e dizendo, né, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E também os magos como se fossem os senhores, estudantes da ciência. Mas eu entendo que os magos, eles representam ali todos os poderes naturais e sobrenaturais, quer dizer, se dobrando ao Filho de Deus, reconhecendo que ali estava um ser que era superior a todas as forças, sejam físicas, naturais ou espirituais, sobrenaturais. E é fantástico, né? Essa ideia dos magos estarem visitando Jesus, e a entrega dos presentes, o ouro, né, representando a realeza. Nós temos aí o incenso, né, e o incenso está ligado à questão do perfume e mostrando ali o incenso representando o sacerdócio de Jesus como sumo sacerdote, como mediador entre Deus e os homens, aliás, o único mediador entre Deus e os homens. E nós temos a mirra, e a mirra vem a simbolizar a unção, né? O perfume, mas o óleo que estaria ungindo o corpo de Jesus. Aí está falando sobre o sacrifício, o sofrimento e a morte que Jesus estaria enfrentando pela humanidade. No próprio nascimento já tinha tudo que iria acontecer. Sim, e o que é fantástico é que esses presentes, esses três presentes, ouro, incenso e mirra, né, coisas valiosas, eram presentes dignos de um rei. Um rei receberia esse tipo de presente. Então, quando os magos, representando os poderes, representando a ciência, representando o estudo das estrelas, eles vão oferecer esses presentes para Jesus, eles estão reconhecendo, temos alguém aqui que realmente tem um valor muito grande e tem uma missão a ser cumprida. Agora, quem divide essa data com a história e com Jesus é o Papai Noel, né? Como é que ele entrou nesse sistema aí do dia 25 de dezembro? Bendito São Nicolau, na tradição. Você quer acrescentar? Sim, então, se você for fazer uma pesquisa no Google, vai aparecer São Nicolau, vai aparecer também aí uma lenda entre os bárbaros, né? Uma lenda do inverno de um idoso que batia as portas, né, das casas para pedir comida, e a família que desse comida, ela teria um inverno menos rigoroso, e aí depois foi incorporado
com a figura de Nicolau, né? E é interessante que Nicolau, ele é do século IV, né? Uns dizem que é um monge turco, né? E a história também diz que é um bispo grego e que ele acabou se tornando aí padroeiro, né, da Rússia, da Grécia e da Noruega, e que ele ajudava as crianças, dava presentes para as crianças, dava doce, cuidava bem das crianças. Então houve essa incorporação, né, do Nicolau com essa lenda, muitos acreditam com essa lenda dos bárbaros, mas também outros acreditam a questão de uma famosa marca de refrigerante que aproveitou essa ideia também, principalmente do Nicolau, né? E fez a sua marca, fez a né? sua marca, colocou aquela roupa vermelha. Realmente havia roupa vermelha, mas havia outras cores, né? Mas essa marca acabou colocando essa roupa vermelha. E tem uma marca que não é tão famosa, que alguns entendem de uma segunda linha de marca de refrigerante, que faz propaganda apresentando esse Papai Noel com a roupa verde. Quer dizer, tem para todos os gostos, tem, né? Para todos os gostos. A gente está no finalzinho do nosso programa. Vocês gostariam de deixar um recado para os telespectadores? Eu acho que aproveitar a ocasião, né, para dizer que por mais que o nascimento de Cristo não seja tão enfatizado assim, nós temos a oportunidade de entender que não há morte, não há ressurreição sem que haja o nascimento. Ok, pastor Redney, Sérgio, muito obrigada pela participação de vocês. É você. Deus te abençoe. Obrigada. O ND fica por aqui, desejando a você que nos assiste um Natal cheio de paz, alegria e muita saúde. Lembrando o verdadeiro sentido do Natal, que seja diário, 365 dias no ano. Refletir o que significou receber o Deus Menino como presente à humanidade. Que seja uma data não só de desejar mesas fartas, mas de repartir mesas fartas, doar e amar. Seja você também um presente de Natal para o seu próximo. Doe seu tempo, sua atenção. Ame mais, julgue menos. Um Feliz Natal para você. Até mais.